Minha namorada me traiu, mas se arrepende agora enormemente. A namorada, agora ex, mentiu e traiu extensivamente, e percebeu que ela errou mal e tem problemas, e, portanto, está fazendo terapia, e quer ter outra chance, mesmo que demore muito tempo. Eu estava com essa garota há 2 anos e eu estava loucamente apaixonado por ela. Mas, desde o início de 2022, passamos por uma espécie de dificuldade devido a eu passar por alguns problemas na vida pessoal. Não estávamos nos encontrando muito, e estávamos tendo brigas frequentes por algumas coisas mesquinhas. As coisas meio que deram uma guinada em fevereiro, quando ela foi ao casamento de uma amiga onde seu grupo de amigos de faculdade estava lá, e entre eles, seu ex. Para dar um pouco de contexto sobre o ex dela, ele é uma C-palavra absoluta de um ser humano, e é como uma bandeira vermelha ambulante que todos devem evitar. Ela havia terminado com ele há muito tempo e até lhe disse o motivo, mas sempre que ele mandava mensagens, ele sempre voltava a dizer como eles deveriam se reencontrar e ele é perfeito para ela. Ela acabou bloqueando no ano passado. Ela o desbloqueou no início de 2022, pois exigia alguma orientação de alguém que trabalha com inteligência artificial Mirelitro, e ele era o único. Ela também me informou e me mostrou seus textos, e eu pude ver imediatamente que ele estava discreto jogando o jogo longo para recuperá-la. Eu disse a ela que ele não mudou, então ela não deve ficar muito cômica com ele, pois ele está claramente esperando. Ela disse que também sentiu o mesmo, mas eu não deveria me preocupar, pois ele tem zero chance. Cortado para fevereiro, depois que ela voltou do casamento. Perguntei repetidamente se algo acontecia quando eles se viam, eles se conheceram depois de 2 anos, se ele fez uma cena ou se ele tentou fazer alguma coisa. Ela repetidamente disse que nada aconteceu, foi um pouco estranho no início, mas depois eles começaram a conversar e voltaram a conversar como amigos depois de muito tempo, eles costumavam ser melhores amigos antes de namorar, antes que ela soubesse o cara patético que ele é. Ela disse que ele mudou, e ela pode confiar nele, e tudo que eles falaram é sobre vida, carreira e tudo. Eu acreditei nela. Eu já estava passando por uma crise pessoal e não tinha muita energia para prestar atenção nisso. As coisas começaram a dar uma guinada quando comecei a perceber que, desde o retorno do casamento, ela está conversando com o ex muito mais do que antes. Seu grupo de amigos de faculdade tinha 4 pessoas, incluindo ela e o ex, e eles estavam até planejando uma viagem juntos. Agora, como eu disse anteriormente, estávamos passando por um momento difícil, e raramente conversávamos muito naqueles poucos meses fora de quando estávamos jogando juntos. Ela deveria ser parceira de cooperativa para a vida, e costumávamos brigar frequentemente por coisas mesquinhas. Durante um desses, desabafei que não gosto do quão cômica e simpática ela está ficando com seu ex e não me sinto confortável com ela ainda em uma viagem com seu grupo de faculdade de 4 pessoas, pois não confio em seu ex ou em seus amigos de faculdade. Ela disse várias vezes que eu preciso confiar nela e que ela vai cortar o ex se ele sair da linha e até disse isso a ele. Isso meio que continuou, pois pude ver que, apesar de eu dizer a ela que não gosto dessa nova proximidade entre eles, ela ainda se recusou a fazer nada a respeito. As brigas escalaram muito. Ela continuou me culpando que eu estava sendo insegura e irracional, e eu continuei tentando fazê-la entender que não era ela, era nele que eu não confiava para não fazer um movimento. E ela continuou dizendo que garantiria que ele se fosse para sempre se ele tentasse. A viagem foi cancelada e foi substituída por ele e a outra garota de seu grupo que vinha até sua casa no fim de semana. No dia da visita, a menina optou por sair dizendo que tinha uma entrevista, então era só o ex chegando na casa dela. Eu instantaneamente senti que aquilo era peixinho e que a menina e o ex planejaram isso para deixá-lo a sós com minha namorada. Mas então senti que estava sendo irracional e pensando demais nisso. No entanto, deixei ela saber que não gostei da reviravolta dos acontecimentos, e ela disse para não se preocupar. Ele não pode fazer merda mesmo que tentasse, pois seus pais estão em casa. Ele ficou na casa dela durante todo o fim de semana e saiu para encontrar os outros amigos na cidade. Ela tirou a segunda-feira seguinte de folga do trabalho por causa de um plano repentino feito na noite de domingo. Ele finalmente foi embora na segunda-feira. Durante todo esse tempo, tentei parar de pensar nisso, mas não consegui, e estava me deixando louco que o ex dela estava conseguindo passar mais tempo com ela do que eu nos últimos 2 meses. Mandei uma mensagem para ela incessantemente durante o tempo e fiz muitas perguntas, onde ela estava, o que eles fizeram, e isso a irritou. Tivemos uma mini briga novamente, e não mandamos muitas mensagens desde a noite de domingo. Finalmente, depois que ele foi embora na segunda-feira, tivemos outra grande luta. Eu disse a ela que isso era demais para eu tomar, pois eu estava sob um estresse tremendo na época, e essa insegurança adicional estava ficando demais, e então eu precisava de uma pausa. Ela disse que eu não tinha motivo para ficar insegura e que entende e respeita a minha decisão. Então decidimos dar um espaço um ao outro. O fim de semana ao lado do acima foi feriado. Minha namorada disse que vai ficar no apartamento da outra moça, que desistiu da última vez, no fim de semana, e o ex também vai voltar, basicamente a soneca que eles deveriam ter na casa da namorada. Eu me esforcei mais para ficar arrepiado desta vez, e confiar nela. Não teve brigas.
Nos encontramos no domingo e nos divertimos muito. Eu estava indo embora em uma viagem na semana seguinte com meus amigos, que eu precisava muito, pois eu realmente precisava relaxar e me refrescar. Conversamos no domingo, reafirmamos nosso amor e combinamos que essa viagem seria a cura que precisamos. A viagem deu certo, eu estava me sentindo revigorada. No dia em que voltei, mandei uma mensagem para ela dizendo que mal posso esperar para vê-la em breve e beijá-la novamente. Como quis o destino, algo inesperado aconteceu. Basicamente, descobri que suas fotos do Google estão logadas na minha conta, e fui lá procurar por suas selfies engraçadas. Eu costumava fazer adesivos com elas, e me deparei com várias fotos apenas dela e de seu ex juntos, do casamento. Agora sim, não estava fora de ordem, clicando em fotos com amigos caras. Mas o que fez com que eles se destacassem é porque ela havia dito que eles não clicavam em nenhuma foto apenas com os dois, que estava tudo em grupo, mas aqui estavam, várias fotos, que por algum motivo, ela achou que deveria esconder. Indo além, encontrei mais algumas fotos de peixe, mas que ainda podem ser explicadas. Até 2 screenshots que realmente tropeçaram no meu alarme. 2 capturas de tela de conversas de WhatsApp em que ela e o ex se referem como bebês. Para contextualizar, eu sabia que ela nunca usa bebê para se referir a ninguém, a menos que seja seu namorado, e ela fica desconfortável de ser usado fora de um carinho romântico. Eu sei disso porque a gente teve uma briga há algum tempo quando ela viu que essa amiga eu me referi como bebê, ela usa todo mundo, a amiga. Decidi confrontá-la. Mostrou-lhe as capturas de tela e as fotos. A captura de tela dela chamando de bebê, ela disse que era um erro de digitação. Mas para aquele em que ele a chama, ela disse que sim, ele ainda faz isso. Perguntei se ele se dirigia a outra menina como bebê também, e ela disse que não, era só ela. Então, basicamente, na minha mente, eu disse, eu tenho dito para você manter distância dele, e você continuou dizendo que está tudo bem, e o tempo todo houve provas flagrantes que me provam que estou certo e você conscientemente escondeu isso. Eu me separei de vez em quando. Entendo que venho me referindo a ela como namorada todo esse tempo, quando na verdade deveria ser ex-namorada, desculpas por isso. O que se seguiu depois disso foi um rolo compressor de revelações. Ela continuou mentindo e sendo pega e para encobrir, ela mentiu mais e saiu do controle. Começou por ela dizer que não havia nada do lado dela, para assim ela flertou um pouco e retribuiu seus avanços levemente, para eles entenderem, mas ela não queria sexo e ele se forçou sobre ela no casamento, mas não conseguiu penetrar, e novamente se aproveitou dela quando eles ficaram bêbados no apartamento da amiga, para finalmente revelar que houve uma traição total desde janeiro, quando eles haviam flertado e transado no bate-papo, tinham planejado a viagem para fazer sexo, estavam conversando sobre terminar comigo e transaram na casa dela e na casa de sua amiga. Ao longo de tudo isso, ela se manteve ao ponto de ele se impor sobre ela no casamento. Ela admitiu que cometeu um erro horrível. Sua versão da história é que ela tem problemas profundos, que também foram agravados pela manipulação do ex e dos amigos de faculdade. Eu e ela tivemos um embate sobre o casamento, pois eu não acredito em casamento, vindo de uma casa desestruturada. E eu disse a ela que precisamos estar juntos e nos conhecer e construir nosso relacionamento por pelo menos 5 anos antes de podermos pensar em casamento. Ela, por outro lado, queria se casar e minhas palavras aparentemente a fizeram começar a ter segundas dúvidas. Isso agravado pelo fato de eu não ter uma família estável aparentemente acumulou suas inseguranças e pensamentos excessivos. E como também estávamos passando por um momento difícil no início de 2022, ela já estava bastante vulnerável. E foi aí que o ex e os amigos entraram em cena. Eles repetidamente continuaram dizendo a ela que ela estaria muito melhor com ele, pois ele está pronto para se casar com ela dentro de 2 anos, tem uma boa família e também, em suas palavras, comigo ela é apenas uma garota gamer quando ela poderia ser muito mais e que eu a estou arrastando para baixo. Ao que tudo indica, ela chegou a pedir para outra moça não deixá-la sozinha com o ex porque não quer errar. E ela também sofria de fome enorme, então ela continuou ouvindo o que eles lhe dizem para fazer para que ela ainda possa estar no grupo. De qualquer forma, mais algumas coisas aconteceram depois do término. Eu disse a todos os seus amigos de escola, que são genuinamente boas pessoas e eu sei que vão realmente ajudá-la. Ela percebeu o quanto errou e o quanto foi manipulada. Ela cortou todo o grupo e começou a fazer terapia. Ela está uma bagunça agora, deprimida e chorando o tempo todo. Enfim, já se passaram 2 meses desde o término, estamos em cidades diferentes. Mas estará na mesma cidade novamente em breve. Ela fica dizendo que sabe o quanto errou. Mas ela ainda me ama e não suporta me perder, mas também entende que há muito dano feito aqui. Então ela diz que é por isso que ela quer se curar através da terapia e melhorar e mudar, e me pediu para dar a ela uma chance de pelo menos recuperar a confiança, e ver se ela está mudando e melhorando. E se eu sentir que sim, ela mudou, para pelo menos dar outra chance às coisas, mesmo que seja daqui a anos. Então, Reddit, qual é o seu conselho? É uma ideia objetivamente boa ou uma má ideia?